Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde e que a gente tenha uma semana, mais uma semana abençoada, se Deus quiser, será para todos nós. A gente vai retomar a nossa aula aqui a partir da página 18, dando continuidade aos nossos estudos sobre as moradias, né? E aqui a gente vai ver os tipos de moradias, porque vocês já devem ter observado que existem diferentes tipos de moradias. Então, tem moradias que são térreas, ou seja, casas que têm só um andar, né? Uma casa comum, como a gente está acostumado, né? Casas que tem mais de um andar, né? Que tem, por exemplo, a parte de baixo, que seria uma garagem, às vezes uma cozinha, um banheiro, e tem a parte de cima, né? O andar de cima que tem um quarto, ou os quartos, né? Um escritório, enfim. Tem apartamentos, né? Que são prédios maiores, com mais andares, pode ter 3, 4 ou muito mais do que isso, né? Então existem diferentes tipos de moradias que vocês devem ter percebido. O nosso município geralmente tem muitas casas térreas, né? Há uma grande quantidade de casas térreas. E também tem sobrados, né? Casas com uma parte de baixo, né? E uma parte em cima. Porém, agora também a gente percebe apartamentos, né? Não tem prédios aqui em Cássia de vários andares, mas tem com mais de 2, né? Vocês já devem ter percebido que existem apartamentos, uma construção maior, em que um dos andares, né, por assim dizer, abriga até 2, 3 apartamentos de uma vez, certo? Então é isso que a gente vai aprender aqui, certo? Então aqui, essa primeira imagem, a gente está vendo aqui um conjunto residencial, prédios residenciais, ou seja, de moradia, de morar, lá em Brasília, no Distrito Federal. Brasília é a capital do nosso país, é a capital federal, tá certo? E aqui nós temos os prédios residenciais. São vários andares e cada andar tem vários apartamentos. Então são muitas pessoas que moram aqui em cada um desses prédios, tá certo? Então aqui nós temos aqui o exemplo, né, do que seria o apartamento, tá? O duro de apartamento é que a gente que mora em município mais, assim, município pequeno, né, Cássia é um município pequeno, e a gente está muito acostumado, pelo menos eu estou muito acostumada com quintal, né, uma casa, quintal grande, tem bicho, né, tem gato, tem cachorro, certo? E apartamento geralmente não tem esse espaço, né, de quintal, de ter uma varanda, uma área, não tem lugar assim grande para secar roupa, né? Eu ainda brinco que não sirvo para morar em apartamento porque não tem lugar para secar roupa. A gente seca roupa, o pessoal seca a roupa na varanda, na área de serviço, né? E eu acho isso muito difícil. Mas em municípios maiores é muito comum a presença desse tipo de moradia, certo? Aqui nós temos o sobrado, né, que eu falei para vocês, fica na cidade do Rio de Janeiro, que fica no estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é a capital do estado do Rio de Janeiro, certo? Esse sobrado a gente percebe aqui embaixo tem a garagem e deve ter mais alguns cômodos aqui, algumas repartições, né, algumas dependências. Geralmente embaixo, como eu disse para vocês, pode ter uma sala de receber visitas, a cozinha, né, um banheiro. E em cima, essa parte de cima aqui, geralmente ficam os quartos, né, o lugar onde as pessoas dormem, descansam, certo? E aqui uma casa térrea, como a gente está acostumada, a casa
que só tem um andar, né? Só tem um pavimento, certo? Que é a maioria as casas de Cássia é de um pavimento, ou seja, uma casa térrea, certo? Essa aqui tem um quintal até grande aqui na frente, né? Uma área grande, né? E essa casa fica lá em Curitiba, que é a capital do estado do Paraná, tá certo? Aqui é uma dica, né? Nas moradias com mais de um andar ou pavimento, são construídas escadas ou elevadores. Então, nessas casas aqui, que tem, né, mais de um pavimento sobrado, essa aqui também é um sobrado, a gente vê uma escada para chegar, tem que ter uma escada, uma rampa para chegar na parte de cima. E em apartamentos, como esses aqui, de vários andares, tem a escada, logicamente, mas tem também um elevador, ou mais, né, de um elevador, que são utilizados aí para levar as pessoas até as partes mais altas, as pessoas descerem, né, para sair para as partes mais baixas, tá certo? Aqui nós temos um desafio. O que é o que é? Vai até a porta da casa, mas não entra. Quem é que vai até a porta da casa e não entra? É a calçada. Então, vocês vão completar aqui com A e A, certo? Com a letra A. Nos três espaços que tá pedindo aí, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar para dona Roberta, tá? Agora nós vamos lá para a página 13. Continuando aqui o nosso estudo, entrando agora no tópico de materiais, né? Que as moradias, elas têm diferentes tipos de moradias, como a gente viu, casa térrea, casa com 2 pavimentos, como sobrados ou com mais pavimentos, caracterizando aí prédios com vários apartamentos, tá? Mas para construir essas casas, são utilizados diferentes tipos de materiais. Os mais comuns, que a gente até utilizou na nossa casa, é areia, ferro, cimento, tijolos, telhado, né? Então a gente utilizou geralmente isso daqui para fazer as nossas casas. Porém, as outras moradias são construídas de outros materiais. Por quê? Depende do lugar, do gosto, da condição geográfica, dos recursos naturais que estão disponíveis e das condições econômicas das pessoas. Ou seja, logicamente que quem tem mais dinheiro vai fazer uma casa maior, utilizando aí materiais de primeira linha, né? E a pessoa que tem uma condição menor, né, a pessoa que é mais pobre, muitas vezes não tem nem condições de comprar os materiais de construção e constrói com o que eles têm disponível no lugar onde eles estão habitando, né? Dependendo também das condições geográficas e dos recursos que estão disponíveis. Então, por exemplo, essa casa aqui, ela utilizou o que a gente conhece bastante: areia, tijolos, o telhado é de argila também, né, como os tijolos, cimento, certo? Agora essa casa aqui já utilizou barro, já utilizou esse material aqui é uma espécie de palhinha, né, que é uma fibra que é retirada de árvores, né, como coqueiro, certo? Fibras naturais. E o telhado é de madeira. Bambu também eles utilizam para poder colocar, entrelaçar os bambus e vai jogando o barro, né, na construção,
certo? E esses bambus vão firmar essa construção. É casa de pau a pique, como muita gente conhece. Agora, esse daqui, essa moradia, ela é feita de gelo. Ela é construída lá na região, no Polo Norte, tá? Na região do Alasca, principalmente, onde tem um povo, né? Uma etnia chamada Inuit, que a gente conhece como esquimós, certo? E eles constroem as suas moradias utilizando blocos de gelo. Nossa, dona Roberta, mas não é muito frio? Olha para vocês terem noção, o lugar é tão frio, tão mais gelado que o próprio bloco de gelo, que o gelo acaba isolando de um frio maior, que seria ao relento, né, por conta de vento, que dá aquela sensação térmica mais fria, tá certo? E aqui, essa é uma casa palafita, que utilizou madeira, esse telhado aqui é ternite, né, desse material, e essas madeirinhas que vão elevar a casa, que se chama palafita, certo? Construída aí pela população ribeirinha, às margens dos rios. E na época de cheia, para não entrar água dentro das casas, por isso que eles constroem as casas mais altas, né? Utilizando essas madeirinhas aqui para elevar a construção, tá certo? Então a gente viu que as moradias elas são construídas com elementos que vêm da natureza, né? O cimento vem da natureza, areia, bambu, argila, fibras naturais, certo? O gelo, a madeira, então tudo aqui foi retirado da natureza. Mesmo o cimento que ele foi beneficiado, né, o calcário, que é retirado no processo da mineração, beneficiado no processo industrial, vira o cimento que vai ser utilizado na construção. Então, todos os materiais, eles provêm da onde? Da natureza, certo? Então, muita gente, pensando em cuidar do meio ambiente, tem investido em construções sustentáveis, utilizando materiais que são reutilizáveis, né, recicláveis, como as garrafas PET, né, garrafa de PET, por exemplo. Então aqui é uma casa quase que totalmente feita de garrafa PET, certo? Então vários locais do mundo têm investido nesse tipo de construção, justamente pensando em auxiliar a natureza, certo? Hoje nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar para a dona Roberta, tá? Um grande abraço para todo mundo, continue se cuidando e até a próxima aula.